Bom, pessoal, vamos lá. Como estudar pós-edital? Claro, o ideal, né, o mundo perfeito de Bob seria você já, quando sair o edital, você já estar preparado, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. No caso desse edital da Polícia Científica do Paraná, tem pouco tempo, então infelizmente não dá para fazer milagres, né? O que a gente pode fazer é estudar de forma estratégica para conseguir complementar, atingir os principais pontos. Vocês viram no edital, a gente fez uma análise do edital ali, eu vou pegar aqui só para orientar, né? Mas a gente tem 80 questões que formam os 80 pontos e 20 questões que são da discursiva. Mais uma vez, gente, eu venho aqui frisar a importância da discursiva. Muita gente acaba reprovando por conta da discursiva. Vou contar um caso que aconteceu recentemente. Eu tenho 2 enteados. Um deles, ele ficou por 1 ponto justamente na discursiva. Ele fez para oficial da PM e ficou por 1 ponto na discursiva, vai entrar com recurso, etc e tal, mas é muito sofrido. O outro, que é mais novo, ele fez para soldado, tem 20 anos, e o que acontece? Ele estava entre os 7.000 candidatos. Com a discursiva, ele baixou de 7.000 para 3.000 e pouco. Então, assim, ele foi muito bem na discursiva, né? Então, por conta da discursiva, ele diminuiu 4.000 posições, gente. Tem ideia do que é isso? E agora, com o TAF e as outras coisas que ele se garante na prova física, etc e tal, ele vai ficar possivelmente entre os 1.600 que vão ser chamados para a primeira turma. Então, assim, veja a importância da discursiva. Eu sei que muitas vezes você acaba estudando só a parte de questões e tal, mas não treina a parte discursiva. Mais uma vez, eu deixo aqui, né, esse apelo que vocês treinem, né? Eu deixei nos afiliados ali, nas indicações, desculpa, nas indicações, um colega que corrige questões. Eu acho que vale muito a pena vocês treinarem também. Então, assim, pelo menos uma vez, faltam 4 semanas que seja para o concurso, faça uma discursiva por semana. Se puder fazer 2, ótimo, tá ok? Vamos lá. Os conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. O número de questões é o mesmo, são 40 questões para cada uma, só que o peso é diferente. Você precisa dar ênfase na parte específica, tá? Óbvio, não pode menosprezar a parte geral, porque se você não fizer o mínimo em cada uma, você tá fora. E aí, nesse estudo pós-edital, gente, você tem que estudar de forma muito rápida, não dá para ficar se aprofundando, etc e tal. Uma particularidade deste concurso também é que essa banca, o IBFC, eles não têm assim um banco de questões considerável que você possa fazer uma estatística para saber qual conteúdo cai mais. O que acontece? É uma banca bem diferente, né, do que a gente está acostumado com o CESP. Então você precisa focar o seguinte: ele já coloca quantas questões vai cair de cada conteúdo, então você sabe que vai cair, então não pode nem dizer assim, nossa, eu não sabia, tá? O que você tem que fazer? Na verdade, você tem que estudar todo o conteúdo. Por isso que a gente está trabalhando com esses PDFs, né? Com o livro de orientação aí, que tem o básico que você precisa saber de cada conteúdo, o resumo, o esquemático ali, quais são os principais pontos que você precisa saber. Tem as questões, os exercícios de fixação, tem o simulado para fixação, tem o gabarito comentado e você pode ouvir o áudio ainda, pelo menos para você ficar com aquilo na memória. E assim, a forma de estudar pós-edital é questões. Na verdade, assim, questões é o melhor que há, né? Foi assim que eu passei na Polícia Federal e é assim que muitos dos meus mentorandos passam, né? Eu tenho a mentoria VIP, que é para o concurso da Polícia Federal, e meus mentorandos são obrigados a fazer questões todos os dias, de segunda a segunda, sem intervalo, não tem desculpinha, tá? Então, a forma de estudar nesse pós-edital, neste concurso específico, a gente não tem como priorizar, falar assim, vou estudar tal assunto, ou vou estudar outro assunto, tá? Vamos lá. Eu vou falar para vocês, vocês podem acompanhar pelo edital de vocês. Por exemplo, língua portuguesa, 4 questões. Ele não diz o que de língua portuguesa vai cair, mas tá ali todos esses assuntos. Você tem que ter pelo menos uma noção até para poder chutar. Vocês vão ter uma aula aqui na plataforma que ensina inclusive como chutar, tá bom? Na parte de direito aplicado, 2 questões de exame de corpo de delito. Tem que estudar.
né? Isso aí dá para garantir porque é letra da lei. Essa banca ela é muito interessante pelo fato que ela não faz pegadinhas. Então, assim, se você estudar, você já vai ter uma noção, tá bem? Dos peritos intérpretes, uma questão, crimes contra a administração e tal, e ali tem todas. Então, olha, o direito aplicado tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões. É um número muito alto, você precisa estudar direito aplicado, tá bem? É quase 25% da prova, é isso. Raciocínio lógico e científico. Sei que esse é o grande calo, porque você precisa aprender, né? Raciocínio lógico não dá para chutar, porque é uma coisa muito específica. Se você não aprendeu raciocínio lógico até agora, dá uma olhadinha, vê se você consegue estudar alguma coisa, mas se não, foca nas outras, porque realmente não tem como. Na parte de informática, vocês vão ver que a informática básica são 5 questões, eles colocam tudo também, né? E aqui é também um grande divisor de águas, né? Você precisa ter uma noção desses assuntos. Isso aqui, para quem é da área de informática, já vai ajudar na parte específica, mas você precisa pelo menos saber, e se vocês olharem aí, eles têm bastante assuntos muito atualizados que talvez vocês não achem questões, por isso que a importância do roteiro esquematizado que a gente montou. Vamos para a legislação especial. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 questões. Então, se a gente somar 12 aqui com 9 questões lá do direito, a gente já tem 21 questão. É metade dessa prova tá só nos direitos, né? Então, assim, você precisa estudar direito, tá? Então, numa análise fria do negócio, né? Se você acertar toda a parte do direito, você já garantiu metade da prova, que é o necessário para você ir para a segunda fase. Então, assim, você tem que acertar no mínimo 50% da prova da parte geral. São 40 questões, você tem que acertar 20. E 5 questões são de criminalística e medicina legal. Esse é um conteúdo denso, inclusive. Eu coloquei, além do PDF, que tem acho que 130 páginas a respeito disso, que tem questões, etc e tal, coloquei 2 simulados baseados na banca do IBFC, tá certo? Então vocês podem fazer esse simulado porque é de acordo com a banca. Então, assim, se você acertar os 2 direitos e essa parte de criminalística e medicina legal, você já tá tranquilo nesse primeiro bloco, tá? Então, foco nisso. Eu vou perder tempo aprendendo raciocínio lógico? Na minha opinião, não dá tempo para aprender em menos de um mês raciocínio lógico, tá? Se você já vem estudando, ok. Mas se você não estuda, vai ser muito difícil você conseguir aprender isso. Então, assim, eu não gastaria tempo com isso, né? Sugestão. E focaria nas outras disciplinas que são mais tranquilas de aprender, tá bem? Então, isso a parte geral. Na parte específica, aqui eu só tô com a mentoria para a área de informática, né? Porque realmente não deu tempo de preparar para as outras, mas quem sabe para o futuro a gente tenha essa possibilidade de fazer isso. O que acontece, gente? Nós temos também o número exato de cada questão. Então, por exemplo, cadeia de custódia de vestígios cibernéticos. Você sabe que vai cair 2 questões. Então, você tem que conhecer o assunto. Não dá pra falar assim, será que eu estudo mais isso ou aquilo? Não, você tem que conhecer o assunto todo. Exames de mídia, 2. Locais de internet, 2. Redes, 3. Sistemas operacionais, 2. Imagens digitais, 2. Computação embarcada, 2. Equipamentos portáteis e telefonia móvel, 3. Computação em nuvem, 2. Criptografados, 2. Malwares, 2. Virtualização de plataformas, 2, exames em banco de dados, 2, exames de sistemas e arquivos, 2, pornografia infanto-juvenil, 2, criptoativos, 2, antiforenses, 3, legislação aplicada à informática, 3. Então, você precisa dessas 40 questões acertar metade. Mais uma vez, tá? São 18 disciplinas dessa parte específica na área de informática, e aí as outras áreas variam mais ou menos nessa mesma quantidade. Você tem que estudar tudo, né? Então, assim, a sugestão: coloca o audiobook para ouvir, né? Faça a questão todos os dias. Então, minha sugestão é que você faça de 100 a 200 questões por dia, tá? É puxado? É puxado, mas o que você pode fazer? Faz umas de manhã, faz umas de meio-dia, faz umas à noite. Não se esqueça também que tem a prova física, tá? E a discursiva. Então, assim, os pilares você estudar a parte objetiva,
você estudar a parte discursiva e treinar a parte física, tá? Porque assim, o resto das outras etapas são teoricamente mais tranquilas, né? Que tem a parte do exame psicológico, dos exames médicos, mas como tem pouco tempo, né? A minha sugestão para que você estude pós-edital é verificar essas disciplinas e assim, ó, gente, entre essas 18, vou falar aqui especificamente de informática, dessas 18, se você precisa pelo menos metade delas, você precisa ter visto todo o conteúdo e torcendo para que você acerte tudo. Então, assim, você pode elencar entre as 18, por exemplo, 10 a 12 que você vai estudar com mais afinco e as outras você vai dar uma lida, tá? Não dá pra ficar sem estudar. Infelizmente, essa prova, ela quer realmente uma pessoa que esteja preparada, que possa realmente atuar na área. Eles pegaram muito pesado na parte específica, eu nunca vi um concurso como esse, né? Mas não é impossível. Até porque, gente, isso dá uma vantagem. Veja que não tem ninguém com esse conhecimento no mercado. Vocês não vão encontrar esse material nos cursinhos. Se você tem todas as assinaturas desses cursinhos, você pode procurar, que eu te garanto que você não vai achar. Tá? Porque isso é muito específico da área. O que acontece? Isso é da minha área de atuação. Estão pedindo um super perito. Então, assim, você precisa realmente dominar esses conteúdos para fazer a prova. Impossível? Não, né? Porque assim, se você tiver a noção, se você souber fazer a prova, e a gente ensina isso no curso, né? Se você conseguir gerenciar isso, vai ser, você vai estar entre aqueles que vão para a segunda fase. E o que é a segunda fase? É discursiva, tá? Então, assim, eu recebi casos aqui de pessoas que passaram em outros concursos e que zeraram na discursiva. Veja que dor, né? Você passar na prova objetiva e ficar na discursiva. Então, gente, né, a gente tá falando aqui de um salário inicial de 21 mil. Tá? Então, assim, vale muito a pena, porque há um investimento de algo que você não vai ter em outras áreas. Um outro ponto, assim, que eu tô batendo junto com os meus mentorandos, que o que acontece? Com essa história de concurso único, porque não tem como fazer um concurso genérico para perícia, você precisa de pessoas especializadas. Então, a probabilidade do concurso da Polícia Federal vir nesses mesmos termos, pedindo conteúdo bem específico, é muito grande. Então, se você está se preparando para a Polícia Federal, eu também sugiro que você cogite adquirir esse material, que é um material específico para a área de informática, tá? Que é da computação forense, tá certo? A respeito de como estudar pós-edital, o funcionamento é esse. Você tem que analisar os seus pontos fortes. Uma sugestão que eu dou é você fazer um simulado, né? Então, assim, a primeira coisa que você vai fazer é um simulado com todo esse conteúdo e ver quais disciplinas você está bem. Vamos supor que lá em português você está acertando bastante, 70%, 80%. Então, você pode só fazer questões para não perder o ritmo, não estuda o conteúdo, né? E fica só nas questões. Ah, sei lá, direito eu tô indo super bem. Pula essa parte. Então, assim, o que você vai estudar vai depender de como você está. Se você tá zerado em tudo, vai ter que estudar tudo, tá? Mas se por exemplo, a informática você tá bem, legislação você tá bem, português você está bem. Beleza, pula essas e foca no que você não sabe, tá? A gente preparou esse material, assim, estamos preparando ainda, né? Estamos correndo para oferecer um material exclusivo para vocês, assim. Isso é um material que não tem no mercado. São todas questões inéditas, a gente não pegou questões de canto nenhum, a gente pegou o edital ipsis literis, do jeito que eles publicaram. Todos esses conteúdos estão no nosso material e as questões foram elaboradas pela gente. Então, vocês não vão encontrar essas questões em outros lugares, com certeza, tá? E aí, é só estudar, gente, assim, ter a tranquilidade, né, na plataforma aí a gente vai ter mentoria, inclusive na véspera da prova. Tem muita coisa que trabalha esse emocional, porque assim, gente, eu acho que ter o conhecimento é importante, mas tem muita gente que vai mal no concurso por conta daqui, sabe? Você tem que estar preparado para fazer a prova, né? E aí a gente trabalha com todas essas técnicas antes da prova, no dia da prova, o que você fazer,
que erros você vai evitar, como gerenciar o tempo. Então tudo isso está nas aulas que eu já deixei gravada, sugiro que você assista todas, tá bem? Que tem tanto como fazer as provas, os tipos de provas, todos esses cuidados que vocês têm que ter, como também tem a parte de técnicas de estudo, tá? Que vocês vão poder aproveitar para a vida de vocês, inclusive como verticalizar um edital, né? A gente tem essa preocupação que você não é obrigado a ficar na mentoria para sempre, né? Você pode adquirir, aprender como estudar e ver esses avanços. Você mesmo vai comprovar que dá para melhorar consideravelmente no teu desempenho, tá bem? E aí você pode seguir sozinha, uma vez que você aprendeu isso, é pabuf, né? Eu tenho mentorandos que já estão no 4º concurso já aprovados. Então, uma vez que você aprende a estudar com as técnicas certas, uma vez que você descobre como funciona para você, porque não tem fórmula mágica, gente. Algumas pessoas aprendem escrevendo, outras aprendem ouvindo, outras aprendem vendo vídeos, né? Cada uma tem uma forma, tem gente que funciona de madrugada, tem gente que rende melhor à noite. Então é importante que vocês se conheçam para poder passar no concurso, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. As demais estão disponibilizadas aqui na plataforma. Um grande abraço e aguardo vocês na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!